Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui neste canal. Eu não sei em qual momento do dia você está assistindo esse vídeo e nem sei em qual momento da sua vida esse vídeo chegou até você. Mas uma coisa eu sei, que esse vídeo chegou até você no momento exato em que o Senhor olhou para você e viu um coração rendido, um coração disponível, um coração quebrantado. Então, minha amiga, esse vídeo não chegou até você por acaso. Ele chegou até você porque Deus tem uma palavra para o seu coração. Então, permaneça aqui. Abra o seu coração. Se permita ouvir aquilo que Deus deseja falar com você. E você, minha amiga, está aqui desde o início desta jornada. Mais uma vez, parabéns. Parabéns por não desistir. Parabéns por, mesmo em meio a tantos desafios, decidir continuar caminhando. Decidir continuar vivendo esse processo. Hoje nós estamos no dia 48 desta jornada. Laura, eu sou nova aqui, que jornada é essa? Esta jornada é uma jornada de 56 dias do devocional Mulheres Enraizadas. E hoje nós estamos no dia 48 da semana de número 7, indo para a última semana desse devocional. Eu já estou ficando com saudade. Deus tem feito coisas maravilhosas. Deus tem feito coisas extraordinárias. Diariamente eu tenho recebido, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, depoimentos aqui nos comentários, lá no direct do meu Instagram. Eu tenho recebido mensagens de mulheres falando que foram tocadas, que foram alcançadas por esse devocional. Tudo aqui é para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Eu estou aqui apenas obedecendo uma direção do Senhor, uma ordem do Senhor, de estar aqui no YouTube diariamente, compartilhando a palavra de Deus. Lembrando que eu estou aqui sendo apenas uma transmissora daquilo que Deus tem falado ao meu coração através desse devocional. Esse devocional ele foi entregue para Viviane Martinelli. O Senhor entregou a ela cada uma dessas palavras que estão aqui nesse devocional. O Senhor ministrou ao coração dela, na intimidade dela, no secreto dela, com os desafios que ela enfrentou. E ela criou, esse devocional nasceu através de uma preparação dela, através das lágrimas que ela derramou. Mas esse devocional, ele chegou na minha vida, chegou na sua vida. E eu estou aqui apenas como uma multiplicadora dessa palavra. Porque quando eu li esse devocional pela primeira vez, ele falou muito forte ao meu coração. O Senhor realmente ministrou na minha vida. E depois de algum tempo de ter lido ele, eu senti que eu precisava reler ele, mas além disso, compartilhar com você aquilo que Deus ministrou ao meu coração. E eu sempre gosto de falar aqui para você, não fique somente com as minhas palavras aqui, porque o que eu estou trazendo aqui para você é aquilo que Deus falou comigo. Mas talvez vão ter coisas aqui dentro desse devocional que Deus vai revelar somente para você, no teu secreto, na tua intimidade. Se você entrar aqui no YouTube e começar a pesquisar, você vai ver outras pessoas também aqui compartilhando os aprendizados desse devocional. E você vai ver que cada uma vai trazer aprendizados diferentes. Por quê? Porque é aquilo que o Espírito Santo ministrou na vida delas.
E eu estou aqui acreditando que sim, aquilo que Deus falou comigo, Deus também deseja falar com você. Por isso eu estou compartilhando com você. Mas existem coisas que Deus vai falar somente com você e vai ficar com você, na tua intimidade. E quem sabe um dia o Senhor vai usar você para ministrar no coração de outras pessoas. Amém? Antes de nós iniciarmos, eu quero pedir para você que é nova aqui, se você ainda não é inscrito aqui no canal, quero te convidar a se inscrever aqui no canal. Venha fazer parte desse exército de mulheres que, pela misericórdia de Deus, tem crescido a cada dia. Iniciamos essa jornada com menos de 100 pessoas aqui no canal. Eram aproximadamente 89, 88 pessoas. E hoje já somos mais de 1.000 mulheres, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Então, eu quero te convidar a fazer parte desse exército. E também, minha amada, você que já está aqui me acompanhando, e você que é a primeira vez que chegou aqui, já curte esse vídeo, porque toda vez que você curte um vídeo, o YouTube entende que esse vídeo é bom e recomenda esse vídeo para mais pessoas. Provavelmente esse vídeo chegou até você porque ele foi recomendado para você pelo YouTube. Só que ele só chegou até você porque uma mulher lá atrás recebeu essa mensagem, ouviu esse pedido de curtir o vídeo. Em obediência, ela curtiu o vídeo e ela se tornou uma multiplicadora da palavra de Deus e ajudou o algoritmo a trabalhar a favor do Senhor e fazer com que esse vídeo chegasse até você. E também, minha amada, ao final desse devocional, se você lembrou de alguém que precisa receber esta palavra, se você lembrou de alguém que precisa viver essa jornada de cura de raízes, compartilhe esse vídeo com ela. Compartilhe o link desse vídeo nos stories do teu Instagram, no stories do teu WhatsApp, no grupo das irmãs da igreja, no grupo da família. Seja uma multiplicadora da palavra de Deus. Compartilhe essa palavra com o maior número de pessoas que você puder. Porque você vai ajudar essa palavra a chegar aonde eu não posso chegar sozinho. Mas você faz parte desta missão de multiplicar essa palavra. Amém? Vamos orar e entregar este momento ao Senhor para que Ele venha mais uma vez falar aos nossos corações. Senhor Jesus, Paizinho querido, Deus de amor, Deus de graça, Deus de misericórdia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui aprendendo da Tua palavra. Obrigado, Senhor, por cada mulher, Pai, que tem chegado até aqui, Senhor. Essas mulheres que o Senhor tem alcançado, Pai. Deus, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor já tem feito em nossa vida e por tudo aquilo que o Senhor ainda irá fazer. Eu te louvo por essa mulher, Senhor, que acabou de chegar aqui. Que este é o primeiro vídeo que está, Pai, aparecendo a ela. Eu te louvo, Deus, porque o Senhor a encontrou. Pai, que ela venha ser tocada, Pai, pelo Senhor neste dia, Deus. Pai, eu quero agora também, em especial, pedir para aquelas mulheres, Senhor, que desistiram no meio do caminho. As tuas filhas, ó Pai, eu não sei o nome delas, mas o Senhor sabe. Aquelas que iniciaram essa jornada animadas, motivadas, ó Deus, mas as lutas começaram a vir e elas desistiram no meio do caminho. Pai, alcança essas mulheres, desperta essas mulheres, traz elas novamente, Pai, para esta jornada, Deus, de cura das raízes. Senhor, eu quero entregar a minha vida, Senhor, nas tuas mãos, ó Pai, neste dia. Pai, que eu venha, Senhor, diminuir, que o Senhor venha crescer. Que tudo aqui, Pai, seja para a honra e glória do teu nome. Pai, que eu não venha buscar fama, aplausos, reconhecimentos, palco, validação. Não, Deus. Mas que eu venha, Senhor, buscar, Pai, buscar a honra e glória do teu nome. Que meu maior objetivo aqui, Senhor, seja que o teu nome seja reconhecido.
Deus abençoe, Jesus, a cada uma dessas mulheres. Fala conosco, Senhor, neste dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 12. E o versículo principal do nosso devocional de hoje é o versículo 3. Nosso devocional traz como título Essência versus Aparência. Ou seja, existe uma diferença entre essência e aparência. Com qual nós estamos se preocupando? Com a essência ou com a aparência? Vamos ler João, capítulo 12, versículo 1 em diante. Diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Maria servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então, Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância daquele perfume. Uau! Uma passagem muito, muito conhecida por todos nós, onde Maria lava os pés de Jesus. Ela derrama, quebra aquele frasco de um perfume tão valioso, quebra aos pés de Jesus, derrama aquele perfume aos pés de Jesus, lava os pés de Jesus com aquele perfume e seca os cabelos de Jesus seca os pés de Jesus com seus cabelos. E hoje nós vamos falar sobre isso, a essência. E ela inicia aqui contando a história de quando a Abba Pai nasceu. Pouco antes da Abba Pai Church nascer, o Senhor foi muito claro comigo e com meu marido, Thelma. Quero fazer algo novo que está no meu coração, mas sempre que tento colocar isso em prática, aqueles a quem chamei não aguentam a pressão e passam a optar por um modelo pronto ou seguem um caminho que consideram mais atrativo. No entanto, eu chamei e escolhi vocês, para que vivam algo novo neste tempo. Quero que sejam valentes em nome da verdade e da minha presença, e não deixem se corromper. Então, essa foi uma ordem que eles receberam do Senhor. E realmente, quando você vai ver, conhecer um pouco mais sobre a Abba Pai, eu ainda não fui lá, estarei lá agora esse final de semana. Não na Abba Pai, né, mas irei conhecer a Abba Pai, irei para Criciúma na conferência de mulheres. Inclusive, se você está assistindo aqui esse devocional e você vai estar na Abba Pai, na conferência de mulheres, mulher, eu quero te conhecer. Pois então, conhecendo, ouvindo a maneira como eles trabalham, vendo as postagens que eles fazem, como eles falam, da maneira como eles trabalham, né? Nós que somos alunas do Casa de Isabel, ouvimos muito a Vivi falar dentro das lives fechadas, coisas que eles fazem dentro da Abba Pai. Eles compartilham a maneira como eles trabalham lá. E realmente você consegue perceber que a Abba Pai tem uma maneira diferente de trabalhar, uma maneira diferente de muitas igrejas. Então, realmente, o Senhor os chamou para ser diferentes. E não que as outras igrejas estejam erradas, tá? Entenda. Existem ministérios e cada um foi chamado de uma maneira diferente, né? Ela não está falando aqui que outras igrejas trabalham de uma maneira errada e eu também não estou falando. Ela está apenas trazendo que, para eles, a ordem foi ser trabalhar de uma maneira diferente das demais denominações, certo? Não sabíamos que o projeto ao qual Deus se referia teria a dimensão que vemos hoje. Então, eles vão contar que a Abba Pai começou muito pequena. E hoje nós vemos o tamanho da Abba Pai. Se eu não me engano, a última vez que eu vi ela falar, eles têm na igreja
5 cultos por dia. Por quê? Porque é muita gente. Então, poucos cultos não comportam a quantidade de membros, de pessoas que buscam ir na igreja. Eu não vou lembrar agora quantas pessoas a igreja comporta, mas é uma igreja muito grande. Por isso, foi fundamental preservar a essência que nos fora confiada. Gente, essência é diferente de aparência. Em alguns momentos a aparência ela vai mudar, o frasco vai mudar, mas a essência deve permanecer a mesma. Quando o Senhor contou a Noé a respeito do dilúvio que enviaria sobre a terra, ele buscava um guardião da essência. Apesar de Deus ter criado um mundo harmônico, a criação se rebelara contra o Criador. Por isso, ele decidiu procurar um homem justo, com quem fez uma aliança e designou-o para uma missão: preservar a essência. Deus providenciou um frasco enorme. Qual foi esse frasco? Uma gigantesca arca de madeira, da qual guardaria tudo que ele gostaria de proteger. Então, lá na época de Noé, nós vamos ver que Deus olhou o mundo. As pessoas estavam se corrompendo, haviam se perdido da essência. Tudo aquilo que Deus havia feito havia se perdido. E Deus olhou para Noé e viu em Noé e na sua família ainda uma família que preservava a essência. E Deus então escolhe Noé. Para o quê? Para realmente preservar a essência. Então o Senhor destrói todo o restante do mundo através de um dilúvio. E ele inicia novamente a humanidade através da família de Noé. Uma família que preservou a essência. Então ali o Senhor realmente usa Noé e a arca para preservar a essência. A passagem bíblica de hoje, que nós lemos aqui de João, capítulo 12, diz que Maria possuía um frasco cuja essência era um perfume muito caro, feito de nardo puro, que custava praticamente o salário de um ano inteiro de um trabalhador comum. Então, realmente, quem da época sabia que aquele perfume era um perfume raríssimo, um perfume caríssimo. As mulheres aí apaixonadas por perfume, sabe aquele perfume mais caro, aquele que toda mulher deseja, aquele que tem uma fragrância, uma essência única? Então, é mais ou menos isso. É como se fosse esse perfume aí caríssimo que você tem guardado no seu armário, no seu guarda-roupa, enfim, no seu banheiro, esse perfume caríssimo com uma essência maravilhosa. Este era o perfume que Maria havia quebrado aos pés de Jesus. Aquela mulher estava disposta a utilizá-lo em uma ocasião muito especial. E isso nos mostra que não apenas o perfume era importante, mas que ela sabia apreciar o valor que ele tinha. Então, olha só, aquele perfume era muito importante para aquela mulher. A Bíblia não vai dizer como ela conseguiu aquele perfume. Se ela ganhou de alguém, se ela comprou, se foi um presente, uma herança de família, enfim. A Bíblia não vai dizer como ela conseguiu aquele perfume, como aquele perfume chegou até ela. Mas ela sabia do valor daquele perfume. As pessoas sabiam o quão valioso aquele perfume era. E normalmente a mulher tem muito dessa, né? De ter um perfume mais para o dia a dia, um perfume para ir para academia, um perfume para usar em casa, e tem aquele perfume que é o perfume para as ocasiões mais especiais, que é um perfume mais diferenciado, né? E tem a mulher que usa sempre o mesmo perfume, enfim, cada uma tem um jeito. Mas esse era um perfume muito raro. Então, provavelmente era um perfume que não era usado assim, né?
Ela sabia o valor daquele perfume e sabia que aquele perfume deveria ser usado numa ocasião muito especial. E ela olhou para aquele perfume caro, aquele perfume raro, e ela poderia ter pensado: não, mas eu não vou usar esse perfume, é muito caro. Eu vou usar um outro perfume. Só que aquela mulher sabia que muito mais valioso do que aquele perfume era a presença de Jesus. Ela sabia que estar aos pés de Jesus era muito mais valioso do que qualquer perfume. Ou seja, a essência, não a aparência. Aquele perfume talvez tinha uma aparência, um vidro muito bonito, muito caro, mas o que importava era o que estava dentro daquele vidro, a essência. E mais precioso ainda do que aquele vidro era a presença de Jesus. E ela sabia que era naquele lugar, na presença de Jesus, que aquela essência tão maravilhosa deveria ser utilizada. Deus não tem interesse em designar guardiões de fragrâncias baratas ou de essências corrompidas, mas quer dispor de pessoas que reconhecem o que é valioso. Lembra que ontem nós falamos que o Senhor deseja restaurar em nós a nossa essência? Deus quer que nós venhamos ser guardiões da verdadeira essência. Não de uma essência corrompida, mas de uma verdadeira essência, uma essência pura, sem contaminação. Vivemos dias em que o frasco importa mais do que o perfume. Quantas pessoas vivem de aparências? Uma foto bonita, um cabelo bonito, uma roupa bonita, um status bonito, um restaurante bonito. Vivem de aparências. Mostram apenas a parte boa, a parte perfeita de suas vidas. Quando estão perto das pessoas, sempre mantêm uma aparência perfeita. Mas no secreto, no lugar onde ninguém vê, são pessoas feridas, amarguradas, corrompidas, mas se importam com a aparência. Porque o que é que os outros vão pensar? Estamos vivendo, infelizmente, num mundo onde as redes sociais estão cheias de vasos bonitos, lindos, mas que conservam uma fragrância de má qualidade. Pessoas que falam bonito, que se expressam bem, que gesticulam bem, se comportam bem, mas na verdade são vazias por dentro. Isso não quer dizer que a aparência não importe, que saber falar direito não importe. Isso é importante, mas não é o principal. Se arrumar é importante, mas não é o principal. Cuidar da sua aparência é importante, mas não é o principal. O principal precisa ser a tua essência. Tem pessoas perdendo a essência, preocupadas com a aparência. E é esse o cuidado que o Senhor está nos pedindo hoje. Precisamos cuidar para não perder a nossa essência, preocupados com uma aparência. Infelizmente, hoje a aparência vale mais do que a essência. No entanto, como filhas de Deus, os nossos valores e métricas não são deste mundo. A nossa essência está nos nossos valores, está nos nossos princípios, nas verdades que carregamos. Quantas pessoas têm negociado seus princípios, negociado seus valores, negociado as suas verdades, simplesmente em busca de uma aparência, de um status, de um reconhecimento. Estão deixando ser contaminados, negociando valores e princípios. E aqui eu queria te fazer uma pergunta. O quanto você tem clareza dos teus valores e princípios?
O que na sua vida é inegociável? Se você, minha amiga, não sabe responder essa pergunta, existe um grande problema na sua vida. Porque se eu não tenho clareza de quais são os meus princípios e valores, eu corro um grande risco de me corromper e de me deixar ser levado pela aparência. Precisamos ter clareza de quais são os nossos princípios e valores, o que é inegociável para você. Porque quando você tem clareza disso, minha amiga, você preserva a essência e não se importa com a aparência, porque você tem claro aquilo que é inegociável para você. Então, se você precisa responder essa pergunta, anote essa pergunta. E ao final desse devocional, medite nessa pergunta. Tenha clareza dos seus princípios e valores. E o que é inegociável para você. A Aba Pai começou com um pavilhão bem pequeno. E agora temos um grande templo. Sim, o frasco mudou, mas pela graça de Deus, a essência não. Esta passou de um vaso simples para um vaso maior e mais elaborado, mas continua a mesma, porque a sua fragrância deve ser sempre mais preciosa do que o frasco. Pessoas que têm clareza da sua essência, elas prosperam, mas continuam sendo a mesma pessoa. Pessoas que têm clareza dos seus princípios e valores, daquilo que é inegociável para elas. Elas crescem, elas prosperam, elas crescem, elas evoluem, mas elas continuam sendo a mesma pessoa. Você olha para a aparência dela, ela anda muito mais bem vestida, ela mudou o cabelo, ela se arruma melhor, ela tem um carro melhor, uma casa melhor, você percebe na aparência dela que ela está com uma aparência diferente. Mas ao conversar com essa pessoa, você tem claro que ela preservou a essência dela. Ela evoluiu, porque evoluir é bom, é necessário. É preocupante, minha amiga, se você continua se vestindo exatamente como você se vestia 10 anos atrás, 20 anos atrás. Se você continua com o mesmo cabelo, com a mesma aparência de 20, 30 anos atrás, você precisa se preocupar. Porque você precisa evoluir. Nós precisamos melhorar a cada dia. Se a tua casa, se os teus móveis, se as tuas panelas, se tudo na tua casa, se as tuas roupas, se tudo que você tem hoje é de 10 anos atrás, de 20 anos atrás, você precisa se questionar. Você está parada no tempo? Se você ganha o mesmo salário de 10 anos atrás e nada na sua vida mudou, se você não evoluiu, existe algo preocupante. Isso não é preservar a essência. Isso é um orgulho disfarçado de humildade. Isso não é humildade. Você precisa buscar evoluir sempre, melhorar sempre, mas a tua essência deve permanecer. Porque imagine a Viviane e o Thelma aqui falando, não, mas Deus falou que nós tínhamos que ser diferente das outras pessoas. A gente vai continuar aqui nesse mesmo lugar, nesse mesmo pavilhão, porque aqui é humildade. Não, isso não é humildade, isso é orgulho. Deus deseja que nós venhamos nos expandir, nos crescer, evoluir. Gente, se eu continuar na mesma casa de 10 anos atrás, misericórdia. O quanto eu evoluí, eu cresci, eu amadureci, mas a essência permanece a mesma. Os meus princípios e valores continuam sendo os mesmos, não foi negociado. E é sobre isso que nós temos que ter clareza aqui nesse devocional.
Tá tudo bem a sua aparência mudar, mudar para melhor, evoluir, mas não perca a tua essência no meio do caminho. Mantenha a essência. Essa não pode se perder. Assim como aconteceu conosco, chegará o dia em que a sua essência terá que ser derramada e todos verão o que há dentro de você. A nossa essência, por mais que a gente evolua, ela continua a mesma. As pessoas lá atrás que foram tocadas pela nossa essência, elas percebem que hoje continuamos a mesma pessoa. E a essência, quando ela é derramada sobre as pessoas olham para nós e elas veem realmente que nós continuamos sendo a mesma pessoa, os mesmos princípios, os mesmos valores. Neste trecho das Escrituras, Maria demonstrou com a própria vida o que realmente importava. Por isso, quebrou o vaso sem hesitar e derramou o perfume caro. O que quer dizer isso? Não importa se você vai precisar mudar de casa, vai mudar de carro, de trabalho, se você precisa desapegar de algumas coisas velhas. O que mais precisa importar para você é a tua essência. A tua essência. O frasco não era o protagonista da história, ao contrário do que se vê atualmente. Ela olhou para aquele frasco, olhou para aquela. Ai, mas era caro. E daí? É mais importante a essência, esse perfume precisa ser usado numa ocasião boa. E qual é a melhor ocasião? Aos pés de Jesus. Foi isso que ela fez. Portanto, quando chegar o momento, não tenha pena de quebrá-lo e deixar que a fragrância se derrame. Mesmo que seja grande ou pequeno, simples ou sofisticado, ele será rompido, porque o que há no interior vale muito mais. O que há dentro de nós é muito mais precioso do que há fora de nós, do que aquilo que as pessoas estão vendo. Sim, você precisa manter uma boa aparência, cuidar da tua aparência. Mas lembra, não perca a tua essência, porque ela é o que mais importa. Mulher, você é a guardiã da essência que Deus lhe confiou. O frasco se rompe, as estações passam e os modelos mudam, mas ela deve ser mantida e continuar exalando o perfume de Cristo por onde você passar. As estações da nossa vida mudam, os frascos se rompem, mas a essência permanece a mesma. Que hoje você possa refletir. Será que você tem estado mais preocupada com a sua aparência e perdendo a sua essência no meio do caminho? Ou você realmente tem mantido a verdadeira essência de Cristo dentro de você? Que Deus abençoe a sua vida. Espero aqui amanhã para mais um dia de devocional. Fique com Deus.